Card introdutório apresentando as logomarcas do evento. Ministério da Cultura apresenta FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa, segunda edição. Realização, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e Casa de Vovó Dedé. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Logomarca do evento. Na sequência, imagens de ações realizadas pelo FIME. Arte, cultura e formação musical. Atividades remotas e presenciais. Intercâmbio de experiências, cursos, mesas temáticas, palestras, workshops, recitais, músicos nacionais e internacionais, acessibilidade, diversos olhares, linguagens e estilos, uma celebração à arte e ao conhecimento musical. O FIME promove ainda a 10ª edição do concurso Jovens Talentos, um tributo à dedicação e ao talento de jovens músicos de todo o Brasil, estimulando a performance musical, premiando 10 jovens músicos do país. FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio Master, Grendene, Unipac, Semitomo Chemical, Lunelli. Patrocínio, Cozampa, Aco, Termaco, Asfaltos Nordeste, Ibite, Varejão da Sucata. Parceiros, BG Soluções Sociais, Fix Turismo, VSM Comunicação. Realização, Casa de Vovó Dedé, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Olá! Janela de abertura apresentando as informações do curso. Nas bordas da tela, contornando o vídeo, uma marca d'água com a logo do FIME em azul e vermelho. Na parte superior, em fundo azul, o logo do FIME, o título do curso, Percussão, Aprofundamentos Rítmicos do Maracatu Cearense, nome da professora, Caterine Furtado, e o logo da Casa de Vovó Dedé. A professora é uma mulher branca com cabelos pretos lisos. Ela veste uma blusa laranja, calça azul e sapato cinza. Caterine está em pé no centro de um cenário com fundo e piso brancos. Em torno da professora estão diferentes instrumentos de percussão, estantes de partitura e uma mesa com materiais impressos. Vamos seguir agora no nosso módulo 4º de aula, falando do avançar dessas rítmicas no nosso maracatu cearense. Como eu vinha finalizando na aula anterior, foi de fundamental importância observar a utilização das duas práticas rítmicas, dos dois andamentos presentes. O andamento lento, o andamento acelerado, um toque de coroação e um toque festivo. E aí falamos do toque de coroação, da virada de coroação, do baião, do balanceio, baião de maracatu e os 5 toques. O que eu faço como um link para entrarmos agora na nossa aula? À medida que essas variações vão acontecendo, a poética, a letra das loas, elas começam a trazer outros discursos também para poder fazer essa homenagem às rainhas pretas do nosso maracatu. E o que eu quero sinalizar com isso? Que nessa poética, os elementos da nossa ancestralidade e das religiões de matriz afro-brasileira começam a ganhar cada vez mais espaços e homenagens dentro desse circuito do maracatu. Então, vamos entrar agora em um momento em que vamos fazer a referência aos toques em homenagem aos orixás. Esses toques que são essenciais para determinados períodos dos ciclos carnavalescos do maracatu, que vão fazer toda essa relação em homenagem a esses orixás. E isso vai fazer com que a gente possa entender um pouco sobre o conteúdo matriz dos toques de mão voltado ao candomblé e à umbanda, que vão fazer adaptações às células e toques dos instrumentos de batuque. Importante pensar que essas células que vão iniciar com os processos de toque do tambor, de mão, eles vão ganhar também todo um repertório dentro dessa gramática dos tambores, da gramática rítmica que nós temos na nossa manifestação. Pensar agora nos toques aos orixás é entender um pouco também de como essas células se iniciam nesse fomento que nós temos dos tambores de mão. E aí eu vou iniciar com um toque que se chama Ijexá,
que é um toque que ficou muito utilizado no nosso repertório brasileiro, no nome também de grandes compositores, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, fazendo parte, essencialmente, do nosso conteúdo da MPB. Essas células vindas do candomblé, da umbanda, tudo fazem parte da nossa diversidade rítmica, cultural e musical do nosso Brasil. Vamos entender um pouco sobre essa célula do Ijexá e logo depois vamos fazer uma apreciação da canção Epa-Rei. Epa-Rei e Iansã é um dos orixás homenageados, assim como também Iemanjá foram uma das orixás homenageadas e que vai trazer um pouco desse trabalho em relação ao toque do Ijexá. Essa célula do Ijexá, originalmente, nos tambores de mãos, antes de chegar às adaptações dos tambores, vai ser feita dessa seguinte forma. Vamos pensar nessa seguinte oralidade. Café com pão, café com pão, café com pão. Olha só como é que vai ficar esse toque no tambor. Esse mesmo tipo de célula, ela também vai fazer um diálogo com o toque dos agogôs. E esse diálogo é que vai compor no momento dessa configuração entre alfaias, caixas, bumbos, chequerês e abês no maracatu solar. Vamos ao agogô. Vou utilizar agora esse outro agogô aqui, para demonstrar essa célula. Em comunhão com essa célula base do Ijexá, tem o toque do Ijexá para o instrumento agogô. E a gente utiliza no maracatu solar nessa seguinte execução. Essa perspectiva desse toque vai continuar e o ferro do maracatu vai manter também a mesma construção rítmica, seguindo apenas se tiver alguma mudança no andamento. Então, memoriza bem essa frase que eu costumo falar em oralidade, que ela tem a seguinte frase. Lá em casa tem tapioca, lá em casa tem tapioca. E, em comunhão dessa célula, desse toque com o atabaque, nós vamos ter o nosso querido toque Ijexá, que é inspiração para diversos repertórios da MPB. Base do Ijexá, vou trazer as células do agogô, vou articular, potencializando mais ainda esse toque. Como ficou isso na alfaia? Vamos perceber agora, tirando o uso das congas e tentando passar na perspectiva dos tambores, o batuque do maracatu solar trabalhou na seguinte forma. Tá, tum, tá, tá, tum, tá, tá, tum, tá. Uma adaptação bem simples, até porque originalmente esse toque do Ijexá, a nossa referência maior de sonoridade, ela está no uso das congas e no uso dos agogôs. Então foi apenas uma adaptação simples para que a gente pudesse manter essas células distribuídas nos instrumentos do batuque, seguindo o cortejo, que é a grande caminhada do carnaval. Novamente.
eu também tenho mais duas possibilidades de execução desse toque na alfaia. Posso fazer como também posso fazer Esse toque ficou muito evidente na loa Epa-Rei, que é o que nós vamos poder conferir agora, em um andamento de caminhada do Ijexá, fazendo então em homenagem aos toques dos orixás. Com vocês agora a canção Epa-Rei. Epa-Rei, Anção, oiá, Epa-Rei, Epa-Rei, guia dos eguns, Epa-Rei, Epa-Rei, fogo do amor, Epa-Rei, Epa-Rei, deusa da paixão. Por vocação, conquistou Xangô com a dança do seu coração, mas na força do vento amou 7 orixás, oferecendo seu ventre para um mundo de paz. Epa-Rei, Anção, oiá, Epa-Rei, Epa-Rei, guia dos eguns, Epa-Rei, Epa-Rei, fogo do amor, Epa-Rei, Epa-Rei, deusa da paixão. Epa-Rei, Epa-Rei, oiá. Epa-Rei, Epa-Rei, oiá. Lobo Eder, rei das matas, Oxaguian, construtor, Ogum, guerreiro divino, Oxóssi, caçador, Umum, rei da terra, Exu, mensageiro do amor, mas foi a Xangô, rei de Oiô, a quem Anção mais amou. Epa-Rei, Anção, oiá, Epa-Rei, Epa-Rei, guia dos eguns, Epa-Rei, Epa-Rei, fogo do amor, Epa-Rei, Epa-Rei, deusa da paixão. Róseo das tardes, pra festejar quarta-feira, pelas filhas cantada na canção brasileira. Clara Nunes, Maria Bethânia, e agora o Solar entra na brincadeira. Epa-Rei, Anção, oiá, Epa-Rei, Epa-Rei, guia dos eguns, Epa-Rei, Epa-Rei, fogo do amor, Epa-Rei, Epa-Rei, deusa da paixão. Epa-Rei, Epa-Rei, oiá. Epa-Rei, Epa-Rei, oiá.
através dessa canção Eparrei, deu para perceber que tem a utilização do toque Ijexá, em um andamento inclusive mais acelerado, esse que foi utilizado para a gravação de um DVD, e associa-se também a, mais uma vez, a utilização da transição para um andamento lento, voltando desde os princípios das nossas primeiras aulas, onde eu apresentei a vocês o toque solene, ou toque de coroação. Então, nós começamos a perceber, nessa caminhada de 18 anos, a inserção de vários toques e a utilização dessas mesclas, inclusive, mesclando um conceito com o outro. Revisando, aqui, nós estamos falando desde o começo que nós temos 3 perspectivas rítmicas que embasam essa costura rítmica do maracatu cearense. Baseada em quê? Nos toques de coroação, ou os toques solene, e com isso trabalhamos o solene do maracatu solar e a virada do toque solene. Depois conversamos sobre os toques festivos, onde falamos do baião, do balanceio, do baião de maracatu, do toque, 5 toques, ou toque de baobá. E inserimos agora na dimensão das homenagens feitas aos orixás, pensando sempre na perspectiva de que esses toques são trabalhados nos tambores de mãos, ou também com o uso de aguidavi, né? Se for no candomblé, com a utilização das baquetas do aguidavi, se for relacionada às umbandas, nós vamos aí trabalhar com os toques usados de mãos. E nessa perspectiva se insere em um universo da poética, né, da sua canção, e passa também a ser utilizada com os toques mais tradicionais do maracatu. É dessa junção que esse curso pretende mostrar essa grande diversidade, em que todo esse universo ele é estabelecido por uma criação do coletivo e nos mostra uma das nossas mais fortes identidades musicais que nós temos aqui em Fortaleza, no nosso carnaval, através do maracatu cearense. Seguindo adiante nessa perspectiva dos toques aos orixás, dos toques dos terreiros, quando a gente vai pensar na questão do coletivo, a gente não tem como fazer uma reprodução idêntica como realmente acontece. São adaptações mencionadas e sugeridas, homenageando, através da poesia das letras, a esses orixás. Nessa sequência, então, nessa caminhada, para além da utilização do Ijexá, um outro toque foi-se utilizado, nomeado por Descartes Gadelha como toque babalu, ou babalu. E ele faz também essa referência a uma caminhada de saudação ao orixá Oxum, no sentido de poder se propagar a sua beleza, a sua delicadeza e a sua suavidade. Eu estou falando esse exemplo porque a gente vai começar a perceber que dentro dessa janela rítmica do toque aos orixás, nós vamos ter um trabalho então com o Ijexá favorecendo uma dinâmica rítmica ao babalu, ou babalô, que é um ritmo que eu vou fazer daqui a pouco, e em sequência disso, a homenagem ao orixá Obaluayê, nós vamos trabalhar com o toque do Opanigé, que também é um ritmo originalmente feito nos tambores de matriz afro-brasileira, nas suas religiões brasileiras, nossa, e transferido ao som das alfaias. Lembrando, novamente, tudo isso dentro de uma perspectiva dessa janela rítmica que faz um trabalho dessa gramática dos tambores, trabalho dos toques, baseado nos toques de coroação, festividade e toque aos orixás. Na caminhada, então, do Ijexá, eu vou começar agora a fazer um trabalho relacionado ao babalu, ou babalô, que é esse ritmo que traz essa percepção, essa grande contribuição de um griot nosso aqui do Ceará. E aí ele vai trabalhar da seguinte maneira. Esse toque passou a ser adaptado também na alfaia e ficou da seguinte forma. Vou fazer aqui, mostrando um pouco dessa caminhada, quando sai do Ijexá e passa para o babalu, ou babalô, que é esse toque que eu mencionei.
babalu. E, indo nessa sequência dos toques aos orixás, o toque do Opanigé, que é um toque em homenagem ao orixá Obaluayê, ou Molum, passa, então, a ser inspirado para essa transferência também nas alfaias. E aí, nesse momento de adaptação de um toque de mão, ou um toque também feito pelo Aguidavi, que é o uso das baquetas, passando essa transição nas alfaias, demonstra também um pouco de como o processo de criação é feito e como isso também acaba modificando as suas células, entre aspas, tradicionais. Entre aspas, porque a gente está trabalhando num contexto em que a gente aprende, se inspira, mas quando passa pelo coletivo, muito também se transforma, porque faz parte da nossa dinâmica cultural. Então, originalmente, a gente vai ter uma inspiração do Opanigé tocado da seguinte forma, com essa seguinte clave, inclusive vou fazer aqui no agogô, para ser um guia. Opanigé. Isso seria uma linha guia trabalhada no agogô, pensando agora numa execução de tambor usando mão. Pensando agora na perspectiva de batuque, de coletivo, de como poder fazer essa transição, surge uma grande novidade no meio desse percurso. Começou a se estabelecer uma semelhança no sentido técnico para facilitar também a assimilação dos brincantes nesse toque sendo feito na alfaia, em poder trabalhar na perspectiva dos toques das congadas, com algumas ramificações e, inclusive, pensando nas congadas mineiras. E quando eu digo isso, eu acabo mostrando o poder que dessa dinâmica cultural da inventividade do coletivo. Você tem um formato de matriz, uma célula geradora, como a que eu expliquei no começo, maracatu, é maracatu, e ela passa a circular por tanto da nossa manifestação no Brasil, que com essas inventividades nós vamos mudando um pouco essas células, mudando, adaptando, se familiarizando cada vez mais e incluo a isso os processos também de acesso para o ensino e aprendizagem da música percussiva. Então, pensando nessa questão do toque de Opanigé, isso é um exemplo muito nítido de que ele tem uma referência desse tambor de matriz afro-brasileira e como foi possível adaptar, mesclando com outras rítmicas também de outras manifestações da cultura popular. E aí, o trabalho que o batuque fez em cima disso foi poder traduzir essa rítmica nas alfaias, acompanhando assim a própria métrica da canção, que nós vamos ter também acesso para poder ouvir como ficou esse trabalho dos toques, no caso voltado ao baluayê, nas congadas, fazendo essa referência a essa janela rítmica que é o dos toques dos orixás. Então, eles trabalharam da seguinte forma, com 3 perspectivas de congadas. A congada 1, ele vai trabalhar no seguinte processo. Isso é uma base
DNA que eles usam. Fazendo agora também uma opção de tocar essa congada 1, se utilizando da manulação dessas, sem ser apenas só no aro, mas também no toque da própria pele, podendo ficar também da seguinte forma. Muito bem. Determinada parte da música, se utilizando então dessa execução, lembrando a vocês que esse processo também das rítmicas está tudo registrado na partitura, no livro que vai ser o material de estudo disponibilizado para vocês. Segundo toque, segunda variação, ele vai fazer um resgate então, uma mistura, na verdade, desse pouco do toque do alpanigé, misturando com a célula do baião e fazendo nessa mesma linha de percepção rítmica das congadas. Verifica como ficou. Muito bem. E aí, por fim, chegaremos na congada 3, que também está inserida dentro da estrutura musical e que em determinado momento entra em uma possibilidade de variação. Vamos ter então. Possibilidades de congada, mesclando com a possibilidade de baião e trazendo assim, então, essa janela de abertura em relação aos toques, aos orixás. Dessa forma, a gente pode compreender que essa é a grande contribuição desses trabalhos relacionados com a manifestação da cultura popular brasileira, fazendo a construção de toda essa gramática, de perceber essas variedades e de como pensar isso através de uma proposta de batucada. Como trabalhar isso na caixa, como trabalhar isso nas células. Todo esse universo que podemos aqui conhecer e conversar está disponível nesse material, nesse livro. E eu faço aqui, para as nossas considerações dessa etapa, é muito pertinente falar que todo o estudo desse material, desse curso, eu faço uma síntese em relação aqui nas considerações finais do capítulo do livro, onde eu posso aqui detalhar com vocês que no conteúdo geral do material nós vamos ter uma perspectiva para mais de 20 toques. Toques esses quais? E aí eu vou fazer aqui um levantamento. Vocês podem fazer a conferência desse material se utilizando dos QR Codes, das partituras e pensando também nos processos de criação para os arranjos. E dos 21 toques, temos toque de coroação ou solene, toque de caixa de coroação, virada do toque de coroação ou solene, toque do ferro, isso tudo representando os toques de coroação. Das variações dos toques festivos, nós vamos ter o baobá, ou 5 toques, baião de maracatu, coco de maracatu, samba de cabula no kizomba, congada mineira, luanda e malê, trovão, solo do gato, solo das alfaias, virada de baque, virada do patá-patá, toque de caixa do baião de maracatu, calango-tango, toque aos orixás, Ijexá, Babalu, Patacuri. Isso, então, é uma contribuição desse universo do nosso maracatu solar. E eu convido aqui a vocês para que vocês possam acessar esse material, conhecer essa história. Além disso, também quero apresentar outros conteúdos também disponibilizados a vocês, como, por exemplo, o Almanaque dos Maracatus de Fortaleza, trazendo nesse trabalho não apenas a rítmica do maracatu solar, mas como dos outros grupos também,
vocês também podem ter acesso a esse material. Além disso, nós temos mais 2 livros, também disponibilizados, Singular e Plural, que vai tratar um pouco desses primeiros grupos antes de 1940, quando ainda não se tinha nem os primeiros registros realmente de como seriam essas células de que nós trabalhamos hoje, atualmente, né, no universo contemporâneo dos grupos de maracatu. Associado a isso, Maracatuás de Ouro, tá? São livros de autoria do Pingo de Fortaleza, parceiro de trabalho, compositor daqui de Fortaleza, onde fiz o último livro, e ele faz nesse sua primeira obra essa perspectiva mais histórica, mais cultural. Lembrando que falar dos tambores do maracatu cearense é falar da ancestralidade, é falar da oralidade, é entender como é no corpo essa ação dos cortejos, dos brincantes, das alas, os figurinos, é pensar em toda uma dinâmica cultural que preza pelas nossas músicas percussivas, a música de tambor. Com isso, deixo com vocês o final de uma música, a música de Obaluayê, e a gente vai poder então ver uma similaridade e uma adaptação do que se traz no toque do Opanigé, mais originalmente feito pelos tambores, né, de mão ou com o uso da guidavi, passando nessa perspectiva de batuque. Obaluayê. Ser o baluaê, se a solidão nos ferir, sorrir, agir e caminhar. Quando o corpo cansado e a mente vaga não quiser mais crer, ser o baluaê, no Opanigé dançar, saltar feito pipoca no calor que aflora a qualquer hora da evolução, na alegria de ver aumentar o grão, saudável crescer, ser o baluaê, filho da dor, senhor da terra, que o amor encerra toda transformação, o sol ainda há de brilhar entre as palhas que cobrem nossas feridas, armadilhas antigas guardadas em segredos, são enfim nossos medos que agora viemos cantar. Ser o baluaê a totô, meu tambor ainda toca dentro em qualquer lugar pra seguir e caminhar, viver e se curar. Ser o baluaê a totô, meu tambor ainda toca dentro em qualquer lugar pra seguir e caminhar, viver e se curar. Baluaê, se a solidão nos ferir, sorrir, agir e caminhar. Quando o corpo cansado e a mente vaga não quiser mais crer, ser o baluaê, no Opanigé dançar, saltar feito pipoca no calor que aflora a qualquer hora da evolução, na alegria de ver aumentar o grão, saudável crescer, ser o baluaê, filho da dor, senhor da terra, que o
amor encerra toda transformação. O sol ainda há de brilhar entre as palhas que cobrem nossas feridas. Armadilhas antigas guardadas em segredos são enfim nossos medos que agora viemos cantar. Serobaluaê, atotô, meu tambor ainda toca. Tenta em qualquer lugar pra seguir e caminhar, viver e segurar. Serobaluaê, atotô, meu tambor ainda toca. Dentro em qualquer lugar pra seguir e caminhar, viver e segurar. Ser solar, ser solar, ser solar, ser solar, ser solar, ser solar, ser solar. Logomarca do evento. Na sequência, imagens e ações realizadas pelo filme. Arte, cultura e formação musical. Atividades remotas e presenciais. Intercâmbio de experiências, cursos. Mesas temáticas. Palestras. Workshops. Recitais. Músicos nacionais e internacionais. Acessibilidade. Diversos olhares, linguagens e estilos. Uma celebração à arte e ao conhecimento musical. O filme promove ainda a 10ª edição do concurso Jovens Talentos. Um tributo à dedicação e ao talento de jovens músicos de todo o Brasil, estimulando a performance musical, premiando 10 jovens músicos do país. FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio Master, Grendene, Unipac, Semitomo Chemical, Lunelli. Patrocínio, Cozampa, Aco, Termaco, Asfaltos Nordeste, Ibite, Varejão da Sucata. Parceiros, BG Soluções Sociais, Fix Turismo, VSM Comunicação. Realização, Casa de Vovó Dedé, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.